Aqui com você, eu quero conversar sobre Big Idea e como que isso vai impactar na sua copy. Será que você precisa de uma Big Idea na sua copy? Não? Como que você identifica isso? Como que se dá essa identificação? E esse vídeo aqui, como alguns dos vídeos que eu quero trazer aqui para o canal, não tem como objetivo te dar uma resposta. Tem como objetivo te fazer refletir. Então, esse não é um vídeo para quem quer algo prático, é um vídeo para quem quer estudar a fundo sobre Big Idea, quem quer refletir a fundo sobre isso, quem quer estudar bastante sobre isso e ainda não se frustrar, né? Ao mesmo tempo que está disposto a estudar, não se frustrar por ter dispensado muito tempo para estudar sobre isso e ainda não ter encontrado uma resposta, porque é algo extremamente difícil. O que eu vou falar aqui é a ideia atual que eu tenho de Big Idea, a leitura que eu faço das campanhas que eu vejo por aí. Eu mesmo acredito que tenho pouca condição de colocar uma Big Idea em prática, porque eu acho que exige, muitas vezes vai exigir recursos os quais eu não tenho disponíveis, e eu vou falar um pouco sobre isso. Às vezes vai exigir tempo, que seria um recurso que muitas vezes a gente não tem disponível. Esse é um dos recursos apenas. Mas enfim, primeiro vamos definir aqui o que seria Big Idea, né? Big Idea para mim é uma forma de você conseguir representar o seu argumento de vendas. Então você tem um argumento e você representa esse argumento através da sua Big Idea. É uma ideia que você tem para representar determinado argumento. E o grande segredo da Big Idea não está na Big Idea em si, mas na sua capacidade de representar ela e de fazer com que essa representação, claro, corrobore com o seu argumento de vendas. Então são duas coisas difíceis. O primeiro é que você precisa de um bom argumento de vendas, e segundo é que não adianta ter uma boa Big Idea se ela não corrobora com o seu argumento de vendas. Então você precisa disso. Voltando um pouco para me conseguir continuar a minha linha de raciocínio, Big Idea é uma forma de você representar o seu argumento de vendas. E o mais difícil da Big Idea não está em chegar em uma Big Idea, mas em representar. E aí é onde entra aquela questão dos recursos. Que eu, por exemplo, como trabalho sozinho, sou copywriter, design, social media, gestor de tráfego, enfim, faço de tudo um pouco dentro do marketing. Mas eu, como trabalho sozinho, eu tenho um limite muito, que ainda é muito baixo, para que eu consiga implementar big ideas, né? Eu posso chegar a boas ideias, mas para que eu implemente isso, para que eu coloque isso em prática e para que eu use isso como representação de um argumento de vendas que eu tenho, é algo extremamente difícil. Porque uma big idea ideal para mim, só abrindo uma espécie de um parênteses aqui agora, mas uma big idea ideal para mim seria aquela big idea em que eu consigo representá-la apenas com argumentos. Por exemplo, o Leandro Ladeira, que é um expert no nicho de marketing, mais especificamente empreendedorismo online, mais especificamente empreendedorismo com infoprodutos. Teve um lançamento dele faz pouco tempo que ele chegou com a big idea de o mercado de 100, acho que 100 bilhões que ele falou, o mercado de 100 bilhões ou 100 milhões. Acho que foi, agora eu não me lembro. Acho que foi 100 bilhões, porque é um mercado que vai movimentar 100 bilhões ou 27 bilhões. Cara, eu me confundi agora, mas é um número muito alto. Eu vou usar aqui 100 bilhões, não sei se é isso, mas ainda assim é um número muito alto. Entenda a minha explicação sobre essa Big Idea, quando eu me referi a 100 bilhões, não ao número exato de 100 bilhões, mas como um número que é bem alto. Então vamos lá, deixa eu continuar. Ele veio com a Big Idea de o mercado de 100 bilhões. Isso estava entrando para corroborar o argumento dele de que a criar um infoproduto é um bom negócio para você
e depois ele se apresenta, claro, como a pessoa que vai te ensinar a criar um infoproduto. E essa é uma big idea relativamente fácil de você representar, de você fazer com que ela represente o seu argumento de vendas. Por quê? Porque você precisa de provas que muitas vezes são gráficos, são pesquisas. Talvez entrando mais a fundo, eu não sei se ele fez isso, mas uma coisa que ele poderia fazer era uma visita pela Hotmart, por exemplo, porque até onde eu entendo e acompanho ele um pouco, ele é um dos experts mais parceiros da Hotmart. Então ele poderia entrar lá e mostrar a evolução da Hotmart. E Hotmart, para você que não sabe, é um gateway de pagamento, pelo menos eu resumo assim. Tem várias coisas lá, várias funcionalidades, mas enfim. É uma ferramenta em que infoprodutores utilizam para receber pagamentos dos alunos. Enfim, ele poderia mostrar de uma maneira mais palpável esse crescimento da Hotmart. Poderia ir até a Hotmart, fazer uma visita e mostrar a infraestrutura deles. E eu estou dizendo isso até porque eu via a apresentação do prédio da Hotmart, algo bem grande, né? Um projeto bem bacana que eles têm. É um tamanho de empresa considerável, né? Consideravelmente grande, principalmente se você imaginar esse mercado de infoprodutos, que ele tende a ter infraestruturas bem pequenas, né? Tende a precisar de infraestruturas bem pequenas, poucos funcionários. Então, pelo tamanho da Hotmart, você tem uma ideia dessa grandiosidade, desse mercado de 100 bilhões, né? Seria uma coisa que ele poderia fazer, além de mostrar gráficos, além de mostrar números, além de mostrar pesquisas, que foi uma coisa que ele fez. Eu não acompanhei todo o lançamento dele, então uma informação e outra pode não bater 100%, mas acredito que ele foi por essa linha. Mostrou gráfico, informações, poderia ter, como eu disse, mostrado ali a Hotmart, talvez algum outro grande player. A própria história de grandes players, começando do zero e chegando ali a altos e grandes faturamentos, seria uma forma de ilustrar o argumento dele com essa bigadinha de 100 bilhões. Ou seja, tudo isso, inclusive falar que o mercado é de 100 bilhões e tudo isso junto, dá essa ideia de grandiosidade que ele queria passar sobre o mercado de infoprodutos. E o argumento dele abaixo disso é que o infoproduto é um excelente mercado para você entrar e, óbvio, ele é a pessoa certa para te direcionar nesse mercado. Enfim, essa é uma big idea relativamente fácil de você utilizar para ilustrar o seu argumento de vendas. Agora, tem outras big ideas que foram consideradas grandes, realmente big ideas, mas que não eram lá tão fácil de você utilizar para ilustrar um argumento de venda seu. E eu acredito que até por isso a empresa que aí eu vou dar um exemplo aqui da big idea que a Mastercard teve, que é aquela tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe o Mastercard. Essa foi uma big idea que eles tiveram. Foi uma propaganda que, se não me engano, ela ficou passando por 20 anos a nível mundial, não sei aqui no Brasil, mas do início até o fim, até ela morrer, foram 20 anos, ou seja, é uma big idea, né? Ninguém fica rodando uma propaganda por tanto tempo assim, se não for uma big idea. Mas essa big idea em particular, diferente dessa que o Leandro Ladeiro utilizou, é uma big idea muito difícil de você utilizar para ilustrar o seu argumento de vendas. No caso, o argumento deles é que você tendo um Mastercard, você tem facilidade, né, para fazer suas compras. E imagina só você ilustrar isso. Tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras. Na verdade, a big idea deles, eu acredito que, eu não sei como foi a história, mas acredito que lá na reunião deles, no brainstorm que eles fizeram, a big idea que chegou, eu acho que a faísca foi, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Alguém deve ter dito alguma coisa nesse sentido em uma reunião deles ali, um brainstorm ali da agência de marketing ou do departamento de marketing da empresa, enfim.
E essa mesma pessoa ou outra pessoa deu a ideia. Ó, vamos fazer assim, tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Agora, imagina só o quão difícil é você ilustrar isso. Você mostrar que tem coisas que o dinheiro compra, para todas as outras existe Mastercard. É claro que se você não tem dinheiro, verba como limitação, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então você pode pensar assim: ah, basta fazer um filme, basta fazer uma propaganda, que foi o que eles fizeram, né? Basta você contratar atores, basta você contratar um diretor, basta você contratar uns cameraman, basta você contratar um filmmaker, enfim, um editor de vídeo, uma agência que faz isso tudo, enfim. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Quantos passos não foram necessários para que fosse possível representar essa Big Idea? E não é uma coisa que é fácil para qualquer empresa de qualquer tamanho. Você precisa de uma infraestrutura grande, você precisa da ideia, que não é lá grandes coisas conseguir essa ideia. O que é grandes coisas é você, primeiro, né? Existe o mérito de você descobrir que essa ideia corrobora com o seu argumento de vendas, no caso ali do pessoal da Mastercard. Isso é uma coisa inteligente de quem conseguiu, a pessoa que conseguiu observar isso, né? Foi uma observação inteligente. Agora, o difícil mesmo foi arrumar ideias e cenários e formas e jeitos de você representar isso, né? Essa que é a parte difícil. Muitas das vezes você precisa de muita tentativa e erro. Acredito eu que eles ficaram pensando por muito tempo quais eram as melhores formas de representar isso, quais histórias eles poderiam contar, o que estaria envolvido nisso, que atores eles iriam incluir, se algum ator famoso ou não. Enfim, tem várias coisas nesse meio do caminho que acredito eu que foram muito complexas e que só foram viáveis, principalmente do ponto de vista econômico e até do ponto de vista técnico, criativo e de recurso humano, né? Só foram viáveis porque era a Mastercard. Em outras palavras, porque tinha uma verba bem considerável para colocar isso em prática. E por que eu estou dizendo isso aqui, contando toda essa história da Mastercard? Porque quando a gente vem para o ramo de infoprodutos, quando a gente vem para o ramo do empreendedor menor, que ouve muito falar sobre Big Idea, quando a gente vem para o mercado de copywriter, que geralmente está trabalhando para pequenas empresas, pequenos infoprodutores, né? Ou médias empresas, e grandes que sejam, mas vamos colocar aqui porque de médias e pequenas, porque acredito eu, que é onde a maioria está, né, trabalhando nesse sentido. Quando a gente vem então para esse mundo, você pensar em termos de Big Idea fica muito mais complexo, porque você precisa, além de chegar em uma ideia de Big Idea que ilustre o seu argumento de vendas, que já é algo consideravelmente complexo, você precisa entender como que você vai utilizar aquela Big Idea para ilustrar o seu argumento de vendas, de modo que, para o seu público-alvo, ela realmente ilustre o seu argumento de vendas. Porque não adianta você criar uma ilustração, um vídeo, uma propaganda, que você bata o olho e fala, poxa, isso ilustra o meu argumento de vendas, mas não pode ser para você, tem que ser para o seu público-alvo. Né? Então tem essa complexidade também da Big Idea. É algo que ilustra bem o seu argumento de vendas, e que tem que ficar claro, essa ilustração ela tem que ficar clara para o seu público-alvo. E então a ideia aqui desse vídeo era trazer essa reflexão, porque muitas das vezes a gente nós estamos atrás de uma big idea e a gente fica julgando, será que essa big idea é boa, será que não é? E ela é boa a partir do momento que você consegue utilizar ela para ilustrar o seu argumento de vendas. E é na big idea, de fato, em que está toda a emoção que você vai conseguir transmitir, ou não, né? Mas que, enfim, que você vai conseguir transmitir a partir da sua copy. Porque, para mim, Big Idea é isso. A forma como eu entendo Big Idea, a forma como eu penso sobre Big Idea,
é aquilo que você vai fazer para que a outra pessoa tenha a maior emoção possível com a sua cópia. E quando eu falo maior emoção possível, eu não estou dizendo que a pessoa vai chorar. Na verdade, esse até teria que ser um objetivo nosso, né? Chorar, não chorar, né? Mas no sentido de sentir uma grande emoção, como foi no caso, ó, a própria Big Idea da Mastercard. Eu acho que ela trouxe uma emoção muito grande porque uma das sacadas geniais que eles tiveram ali foi a de usar momentos extremamente importantes, né, que você não compra com dinheiro, e que as pessoas se identificavam muito com esses momentos e por isso sentiam uma emoção relativamente forte, consideravelmente forte, tendo em vista que era apenas uma propaganda, né? E esse tem que ser o nosso objetivo, mas apesar de ser o nosso ter de ser o nosso objetivo com uma copy, é extremamente difícil você chegar nesse ponto, né? E bom, é assim que eu penso sobre Big Idea. Então, quando o meu momento atual, e aqui, se eu tivesse que deixar um conselho para você, mas não é oficialmente um conselho, é como se fosse, e eu digo que não é oficial porque esse pensamento meu, provável, ainda vai mudar, ou pelo menos ainda vai melhorar muito a minha didática na hora de explicar ele e na hora de eu mesmo entender isso. Mas se fosse para eu deixar um conselho, eu diria para, quando você for pensar em Big Idea, você pensar em coisas que você consegue utilizar para materializar, para ilustrar o seu argumento de vendas. É tudo aquilo, para mim, Big Idea é tudo aquilo que você utiliza para ilustrar, para materializar. Não é tudo aquilo, né? Como eu disse, eu estou formulando esse conceito. Mas, enfim, Big Idea é aquilo que você usa na sua copy para materializar o seu argumento de vendas, para que você consiga fazer com que a pessoa que está consumindo a sua copy, seja lendo ou vendo, ela consiga sentir uma emoção. Enfim, como eu disse, o meu conceito sobre o Big Idea ainda não está 100% formalizado, mas dentro das coisas que eu já vi sobre o Big Idea, não existe um conselho melhor. Não existe um conceito, uma definição melhor do que isso. Se você tiver, coloca aqui nos comentários, por favor, coloca link de outros vídeos, de pessoas que explicam Big Idea bem. E por que eu acho que essa minha forma de explicar a Big Idea é a melhor? Porque pensando assim, eu consigo olhar para grandes propagandas, para grandes campanhas e pensar qual é o argumento de vendas e o que aquela pessoa utilizou para transmitir uma emoção que corroborasse com aquele argumento de vendas, né? Então tem esse caso da Mastercard. Então a Big Idea tem coisas que o dinheiro não compra. Aí eles brincam, tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Então essa é a Big Idea e a forma que eles utilizaram para materializar isso foram aquelas propagandas, né? Que eu acredito que pessoas aí com mais de 30 anos, 40, têm ainda bem em mente uma e outra, né? Tem também a propaganda uma excelente Big Idea, foi a propaganda não sei se foi da Avon, da Dove, eu acho que foi da Dove, que tem a ver com a beleza feminina, com o fato de que a maioria das mulheres se sentem feias, mas elas se dão como se elas se dessem uma nota de beleza menor do que as pessoas em volta dariam para ela. É como se fosse uma autoestima baixa, né? Então a Dove, percebendo isso, fez uma campanha grande, muito grande, que impactou, que viralizou, né? Que é aquela campanha onde eles contratam uma pessoa para fazer um retrato falado das mulheres e essa pessoa que faz o retrato falado faz dois retratos falados de cada mulher, um tendo como descrição, tendo como dados da descrição a própria mulher e outro retrato falado tendo como fonte de descrição um terceiro, né? Uma pessoa olhava para aquela mulher e descrevia para o profissional que iria fazer, que estava fazendo o retrato falado, e quando você comparava o retrato falado, os dois, o
o retrato falado feito a partir da descrição do terceiro, da pessoa terceira, era muito mais bonito do que o retrato falado feito a partir da descrição da própria pessoa sobre ela. E foi. Agora imagina, a Big Idea em si é uma Big Idea simples, né? Tipo, não sei exatamente qual foi a Big Idea, mas a Big Idea pode ser que as mulheres são mais bonitas do que realmente acham. Alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente como foi, mas dentro desse meu pensamento sobre o que é Big Idea e como que isso funciona, eu consigo chegar a isso, né? Eu consigo chegar a essa ideia, que é uma ideia, se você pensar, é razoável imaginar que eles chegaram a essa propaganda a partir disso. Então, você descobrindo que, aí pode ser descobrindo através de pesquisas, mas enfim, descobrindo que as mulheres se acham com beleza abaixo do que elas realmente têm, você descobrindo isso por si só não te gera aí grandes insights, é uma big idea, é algo para se fazer com isso, mas imagina a complexidade de fazer com que isso se materialize em uma emoção e fazer com que isso realmente se torne a big idea que ela é, né? Porque é forte isso de você pensar que as pessoas se acham menos bonitas do que realmente são. É forte essa informação, principalmente nesse contexto de um produto que é um produto de beleza, né? A Dove, sei lá, eu acho que pode ser considerado assim, né? Enfim, eu acredito que essa minha forma de pensar sobre big ideas me permite fazer uma leitura melhor das campanhas, extrair big ideas, extrair o que dali é aquela big idea que qualquer pessoa, qualquer marqueteiro conseguiria chegar, e qual que é a parte da big idea que você precisaria de uma complexidade muito maior. Nesse caso da Dove, né? Eu acho que é a Dove, né? Enfim, seria você contratar um bom profissional que faz bons retratos falados, você mobilizar mulheres, mulheres comuns a participar disso, você fazer um bom storytelling, né? Contratar um profissional que vai fazer um bom roteiro, no caso, um bom roteirista, porque se essa história for jogada também, ela pede muito a força. Então, acredito que o roteirista ali também tem um peso grande no bom resultado final que essa propaganda teve, que essa Big Idea teve. Enfim, até você chegar nisso tudo, existe uma complexidade grande. E essa minha forma de pensar sobre Big Ideas, acredito eu, me permite encontrar, né, esse limiar, até onde é a ideia que qualquer marqueteiro pode ter e onde que começa as complexidades da implementação daquela ideia, né? E se você consegue extrair isso de grandes campanhas e traz isso para você, você passa a identificar big ideas mais fáceis. Então você dá uma olhadinha, às vezes, em um ditado popular que se relaciona com o seu produto e pensa, poxa, isso aqui pode ser uma big idea. Eu ainda não tenho condições de implementar isso da melhor maneira possível. Mas isso cheira uma big idea do mesmo nível que a big idea da Mastercard, da big idea da Dove, da big idea de tantas outras grandes empresas, da Nike, por exemplo. A big idea da Nike, se não me engano, é simplesmente faz, né? Algo assim. Simplesmente vai lá e faz, né? Olha só, é uma big idea muito simples. Então, esse modo de você fazer a leitura das campanhas de marketing permite fazer essa separação. E quando você se deparar com algo que seja pelo menos comparável, né, em nível teórico, não sei se eu posso falar em nível teórico, né, mas se você consegue chegar em big ideas parecidas com a desse pessoal, quer dizer, a partir do momento que elas passam pela sua frente, você consegue identificar elas, por mais que você não consiga colocar elas em prática, porque esse tipo de big idea, na minha opinião, é bem complexo de você colocar isso em prática, né? Como eu disse, precisa de diversos recursos para que você consiga colocar isso em prática. Recurso financeiro, recurso humano, enfim, recurso de tempo, né? Você precisa de tempo para pensar nas ideias. Uma coisa é você chegar na Big Idea, outra coisa é o tempo para você chegar em como você vai utilizar aquela Big Idea para ilustrar o seu argumento de venda, né? Então precisa de tempo para isso. Enfim, eu acho que ajuda nesse sentido.
Espero ter te ajudado aqui com esse vídeo, com essa reflexão. É algo que eu venho pensando muito nos últimos tempos sobre copy, né? Sobre marketing no geral, na verdade. E se você tem uma opinião contrária, uma opinião que agrega isso que eu falei aqui, comenta aqui embaixo, né? Se você tem um vídeo, um link de alguém comentando sobre Big Idea que você acredita ser e acredita ajudar a fazer uma leitura ainda mais precisa de campanhas de marketing, coloca aqui. Eu gostaria de dar uma olhada. E, bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, considere aqui deixar o seu like, considere se inscrever aqui no canal e até um próximo vídeo aqui. Só lembrando que a gente fala sobre marketing, sobre um pouco sobre empreendedorismo, sobre tecnologia também. Provável eu vá falar um pouco disso, principalmente tecnologia aplicada a marketing, enfim. Temas que eu gosto, principalmente marketing. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau.